Então vamos lá? Nós temos aqui 5 questões e a gente vai analisar a concordância verbal para verificar se esses itens aqui estão certos ou errados em relação à concordância verbal. Em jogo, você há de perceber que em todas essas orações nós temos o ser. Relembrando aquilo que nós conversamos em aulas anteriores, esse ser ele tem várias possibilidades de análise, mas nós analisamos principalmente essas duas formas, o ser como partícula passivadora e o ser como índice de indeterminação do sujeito. Lembrando que, como índice de indeterminação do sujeito, não vai aparecer o núcleo do sujeito. Em contrapartida, o ser como partícula apassivadora, você há de encontrar aquela palavra que dá conta de ser o núcleo do sujeito. Por exemplo, nos dois primeiros casos, nós temos aluga-se, apartamentos em frente à praia. No segundo, nós temos conserta-se, ternos. Então, a primeira coisa que você há de analisar é se existe dentro desses termos alguma palavra que dê conta de ser núcleo do sujeito. Desde a nossa primeira aula, a gente tem batido muito naquela tecla basicona de que o núcleo do sujeito há de ser substantivo ou palavra substantivada sem preposição. Então, verifique aqui a presença de apartamentos. Ora, apartamentos é substantivo sem antecedência de preposição. Então, antes dele não existe uma preposição. Portanto, apartamentos dá conta de ser o núcleo do sujeito. Aliás, de fato, é o próprio núcleo do sujeito. Em achando o núcleo do sujeito, você há de perceber que esse ser se comporta como partícula apassivadora, ou seja, existe um sujeito que é um sujeito paciente, um sujeito que faz parte ali da voz passiva, aquele sujeito que não age sobre a ação verbal, que não pratica a ação verbal, mas aquele sujeito que sofre, que recebe a ação verbal. Então veja, apartamentos, eles não alugam-se a si mesmos, eles são alugados. Então eles sofrem a ação de serem alugados. Então perceba, apartamentos é sujeito, aliás, é o núcleo do sujeito. Esse ser é a partícula passivadora da voz passiva. Essa voz passiva é uma voz passiva sintética dentro dessa presença do ser partícula passivadora. Agora, perceba que existe aqui um erro nesse item. Aluga-se apartamentos. Veja, o núcleo do sujeito está no plural. Portanto, o verbo também há de estar no plural. Então, o correto aqui seria alugam-se apartamentos em frente à praia. No item 2, também a mesma coisa. A gente vai procurar por alguma palavra que dê conta de ser o núcleo do sujeito. No caso, substantivo não antecedido de preposição. Então, nós temos justamente aqui a palavra ternos, que é substantivo não antecedido de preposição. A minha pergunta, ele dá conta de ser núcleo do sujeito, sim ou não? Sim, ele dá conta de ser, aliás, ele já é núcleo do sujeito. E perceba como tudo vai se encaixando. Em encontrando o núcleo do sujeito, esse ser você vai analisar como partícula apassivadora. E verifique como realmente você consegue perceber que esse núcleo do sujeito é paciente. Por exemplo, os ternos, eles não consertam-se a si mesmos. Eles são consertados, ou seja, eles sofrem a ação de serem consertados. Então, existe aqui uma voz passiva, porque o sujeito é paciente. Aliás, a voz passiva é voz passiva sintética, já que existe aqui o ser, partícula apassivadora. Em termos de concordância verbal, você há de perceber que também aqui existe um erro. Ternos está no plural, o termo está no plural, portanto, o verbo há de concordar com o núcleo do sujeito, também deveria estar no plural. Então, aqui é necessário corrigir. O correto é consertam-se ternos. Perfeito? Agora, quando esse ser
é índice de indeterminação do sujeito, você não consegue achar uma palavra que dê conta de ser núcleo do sujeito. Por quê? Porque esse sujeito é indeterminado. Se é indeterminado, significa que o sujeito ele não apareceu ali. Então vamos verificar no item 3. Interessam-se por evangelismo de impacto. Esse termo, por evangelismo de impacto, perceba que ele tem substantivo, evangelismo é substantivo, impacto também pode ser caracterizado como um substantivo. Agora, perceba que os dois substantivos, ambos os substantivos, são antecedidos de preposição. Então, isso aqui inviabiliza de esses dois substantivos serem núcleos do sujeito. Essa preposição que antecede os dois substantivos, elas, na verdade, inviabilizam de você analisar como núcleo do sujeito. E sendo assim, procuramos pelo núcleo do sujeito, ele não apareceu, significa que esse C é índice de indeterminação do sujeito. O sujeito não apareceu porque o sujeito é indeterminado. Agora, só relembrando, na presença do C, índice de determinação do sujeito, necessariamente o verbo ficará no singular. Na presença do C, índice de indeterminação do sujeito, necessariamente o verbo ficará no singular. Portanto, o item 3, está certo ou está errado? Está errado. É necessário que esse verbo esteja no singular. Corrigindo, o correto seria interessa-se por evangelismo de impacto. Mais duas questões aqui para a gente analisar. Nas duas, existe a presença do C. Percebem-se imperfeições ali. E na quinta, trata-se de assunto de extrema relevância. Então, perceba, no item 4, logo de cara nós encontramos aqui imperfeições, que é substantivo, não antecedido de preposição, portanto se comporta como núcleo do sujeito. Diante disso, esse C vai ser analisado como partícula apassivadora. Então, você há de perceber que esse núcleo do sujeito é um núcleo do sujeito paciente. Ou seja, você está diante de uma voz passiva. As imperfeições, núcleo do sujeito, elas não percebem-se a si mesmas. Elas são percebidas. Então, elas sofrem a ação dessa percepção. Então, é núcleo do sujeito paciente, voz passiva. Aliás, é voz passiva sintética, já que existe aqui a presença de uma partícula apassivadora. Em termos de concordância verbal, vamos verificar núcleo do sujeito no plural, verbo também no plural. Portanto, o item certo ou errado, o 4. Em relação à concordância verbal, ele está correto, perfeito, sem qualquer problema. O quinto, nós temos, trata-se de assunto de extrema relevância. Perceba que todas as palavras sobre as quais você poderia até pensar que poderia ser núcleo do sujeito, assunto e relevância, todas essas palavras elas vêm antecedidas de preposição. Em sendo assim, você procurou pelo núcleo do sujeito e não encontrou. Não encontrou porque o sujeito é indeterminado e esse C, ele é índice de indeterminação do sujeito. Nesse caso, com C, índice de determinação do sujeito, você há de se lembrar que o verbo sempre ficará no singular. Então, em termos de concordância verbal, trata-se de assunto de extrema relevância, tá certo ou tá errado? Tá certo, verbo no singular, perfeito, com C, índice de indeterminação do sujeito. Se perguntarem, esse sujeito é indeterminado. Tá joia? Então é isso. Aqui a gente trabalhou com 5 questõezinhas, principalmente a respeito dessa análise do C em relação à concordância. Tá bom? Grande abraço para você, até a nossa próxima aula.